Para que se cumpram as Escrituras, os crentes, ou a grande maioria daqueles que são crentes, ou que se dizem crentes, porque quando a gente vai falar de certas coisas, a gente tem que escolher as palavras para que alguém não venha nos corrigir, dizendo, você está generalizando, ou coisa desse tipo. Então a gente tem que ser bem específico. Então, para a grande maioria dos crentes, né, ou dos que se dizem crentes, para que se cumpram as Escrituras, a grande maioria dos que se dizem crentes continuam andando no lugar, andando pelo caminho largo e espaçoso que conduz à perdição. E poucos, muito poucos, estão se esforçando, nem estão, não é entrando, se esforçando para entrar pela porta estreita e andar pelo caminho apertado, que é o caminho que conduz à vida eterna, e poucos, é o que a Bíblia diz, poucos são os que o encontram. Então eu quero usar este tema de dois caminhos, né? O caminho largo e espaçoso, o caminho da multidão e o caminho daquelas poucas pessoas que vão para o céu. Usando este tema, né, do caminho largo e do caminho estreito, eu quero falar de diversas coisas. De que lado você está? Né? Eu quero falar de diversas coisas, porém levando em consideração o que é andar com a multidão e o que é andar com o pequeno rebanho, que geralmente a gente entende que a multidão nunca está certa, certo? A multidão parece que está andando errado, sempre foi assim. Agora, para que a gente não fique discutindo, dizendo, não, mas a multidão pode estar certa, porque a voz do povo é a voz de Deus, eu digo o seguinte, eu sigo o que a Bíblia ensina, o que a Bíblia diz, eu não vou pelos ditados humanos, pelas coisas humanas que as pessoas dizem. Aqui na Bíblia, essa passagem que fala sobre o caminho largo e o caminho estreito, tem escrito ali no livro de Mateus e de Lucas. Então, em Lucas, no capítulo 13 e versículo 24, diz assim, esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quer dizer, muitos até se esforçarão para entrar pelo caminho estreito, mas não vão conseguir entrar. Por isso que ele diz assim, se você quer entrar por este caminho estreito, você tem que se esforçar. Não basta querer, tem que se esforçar. Quando o pai de família levantar e cerrar a porta e começar de fora a bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos, e respondendo ele vos disser, não sei de onde vós sois, então começareis a dizer, temos comido e bebido na tua presença, e tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá, digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Então, lá no livro de Coríntios, né, no capítulo 1, versículo 27, diz assim, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Então, quando você procurar Deus, quando você estiver procurando Deus, ele está sempre do lado do mais fraco. Ele está sempre do lado mais desfavorecido. Porque geralmente, no meio humano, quando a força está sempre com os injustos, com as pessoas injustas, malignas, as pessoas que não conhecem a justiça de Deus, que sempre se utilizam da força para prevalecer contra aquele mais fraco. Isso é em qualquer lugar. Isso pode ser dentro de uma empresa, pode ser dentro de uma igreja, né? Muitas pessoas reclamam que dentro da igreja tiveram seus ministérios destruídos porque alguém usou da força, né, para fazer isso.
Só que eu nunca imaginei, eu nunca pensei e nunca atribuo esse tipo de coisa a homem nenhum, porque aquele que está com Deus está seguro, né? Aquele que está com Deus está seguro. Isso vai depender muito da visão que a pessoa tem do que é servir a Deus ou estar do lado dele. Por exemplo, o povo de Israel sempre foi retratado como um pequeno rebanho, sempre foi tratado como um povozinho, né? Por ser fraco. Deus escolheu Israel não é porque era a nação mais forte da terra, não é porque eles eram os mais ricos, não é porque eles eram os mais inteligentes, mas porque Deus viu neles um povo miserável, né? Tem até no livro de Deuteronômio, se não me engano, aonde Deus ensinou o povo dele a dizer assim: Ciro miserável foi meu pai, porque Abraão era sírio, né? Ele tinha vindo lá da Mesopotâmia, então ele nem era judeu, Abraão, porque com ele Deus começou, a nação dos hebreus começou com Abraão. E inclusive essa palavra hebreus, ela provavelmente vem do nome de Abraão. Tem muita gente aí dando um monte de explicação e tudo mais, mas a verdade é que Abraão pode ter dado origem ao termo hebreus, né, que vem do nome de Abraão. Então Deus sempre esteve do lado do povo dele e ensinou a eles que nunca confiassem na carne, nunca confiassem em si mesmo, nunca confiassem em multidão, que ele, quando saísse para a guerra, que visse uma multidão contra eles, que eles não se importassem, né? Porque Deus era a força deles. Agora, eu não compreendo, né? Eu compreendo sim. Isso é o cumprimento da palavra de Deus, é o cumprimento da profecia. Eu tenho certeza absoluta no meu coração que esta grande multidão que está na igreja fazendo festa, fazendo campanha disso, campanha daquilo, que só vai na igreja quando tem um grande evento, né? Eles estão fora do reino de Deus, eles estão andando pelo caminho largo. Porque dentro da igreja, quando você está num culto com 5 ou 6 ou 7 pessoas, pode descer um anjo do céu. Pode descer um anjo do céu, fisicamente, e fazer milagres e maravilhas. Quando você chegar lá em casa, alguém vai perguntar como é que estava o culto. Ah, tinha pouca gente. É o que eles vão dizer, tinha pouca gente. Eles não vão se lembrar que Deus fez milagre, que houve uma palavra poderosa, que que houve uma oração poderosa, que houve uma manifestação de Deus. Não. Agora, quando eles vão num culto para encher a barriga de Coca-Cola, de bolo e fazer festa, né? E fazer campanha. Ah, como é que estava o culto? Ah, o culto estava muito bom. Por quê? Tinha muita gente, estava cheio de gente. Eles não conhecem. Eles simplesmente não compreendem que quando Deus trouxe o dilúvio sobre a terra, né? Quando Deus trouxe o dilúvio sobre a terra, né? Havia muitos milhares ou até milhões de pessoas na face da terra. Por quê? Segundo uma cronologia, né, de um judeu, o ano do dilúvio, de Adão até o ano onde aconteceu o dilúvio, poderia se contar cerca de 1.600 anos. Agora você vê, de Adão até o dilúvio, se passou 1.600 anos. Os homens viviam 700, 800, 900 anos. Como era a população do mundo nessa época? Se os homens, durante 600 anos, 700, 800 e até 900 anos, continuavam casando e fazendo filho. Imagina a multidão de pessoas que existia na terra na época de Noé. E quantas pessoas foram salvas? Foram salvas apenas 8 pessoas. 8 pessoas, quer dizer, as mãos, os dedos das mãos aqui ainda sobra dedo aqui para indicar a quantidade. 8 pessoas foram salvas. Isso é o que nós encontramos em várias congregações, onde os crentes simplesmente desprezam esse número de pessoas porque acham que é pouco. Mas no meio de toda aquela multidão, e o livro de Judas fala disso de uma forma muito severa, que apenas 8 almas se salvaram, no meio de um mundo totalmente corrupto.
Então é para que se cumpram as Escrituras que isso acontece. É para que se cumpram as Escrituras que esta multidão de crentes continuem cegas, andando e agindo como se fossem completamente cegas, sem considerar absolutamente nada da palavra de Deus. Nós vemos agora, também dentro nas mídias aí, um racha, uma divisão entre a igreja evangélica que apoia Bolsonaro e a igreja que não apoia Bolsonaro. Cada um querendo dizer, né, que é a igreja que vai apoiar Bolsonaro, né? Sendo que nem os de direita, nem os da esquerda fazem parte do povo de Deus, porque quem é de Deus não está preocupado em ficar da direita ou ficar na esquerda. Está preocupado em pregar o evangelho. Está olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Estamos esperando a vinda de Jesus Cristo, que estabelecerá na terra um novo céu, um novo reino, no qual nós faremos parte, porque ele é um reino de justiça. Estamos verdadeiramente esperando Jesus Cristo, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Não estamos nesse meio de política. Nenhum destes líderes evangélicos que estão metidos na política, no meio da corrupção, representa a Bíblia Sagrada e os verdadeiros crentes. Ele pode representar algumas denominações. Você sabe que o José Wellington Bezerra da Costa, que era por muitos anos, por 20 ou 30 anos, foi o presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Na época em que ele passou todo esse tempo, você acha que ele estava ali por livre e espontânea vontade ou por vontade do povo? Não, porque grande corrupção, né? Muitas denúncias de corrupção, de eleições que eram roubadas, de eleições que eram manipuladas. Tanto é isso que o Silas Malafaia saiu fora, o Samuel Câmara também saiu fora, são homens corruptos. Existem aqui dentro do meu canal, tem um vídeo onde mostra que ele administra o dinheiro dos deputados federais. Isso é um absurdo. Você quer dinheiro? Você quer dinheiro, prefeito? Então vai falar com o José Wellington Bezerra da Costa. Que ele é que vai administrar esse dinheiro. Ele vai dizer se o dinheiro vai para lá ou vai para cá. Você acha que essas pessoas são pessoas de Deus? Você acha que essas pessoas representam os servos de Deus, os filhos da luz? Homens corruptos, homens que agem pior do que os políticos. E tudo que eles fazem é uma questão de oportunismo. São oportunistas. Nós vemos esses homens aí abraçados com Dilma, abraçados com Lula, abraçados com Bolsonaro. Eles estão do lado de quem está ganhando. A igreja vai sofrer muito por causa disso. Os crentes, as pessoas que ainda falam de Jesus e falam da Bíblia, ainda serão grandemente perseguidos pela política no Brasil por causa dessa atitude irresponsável de ficar tomando partido. Você não tem que estar de um lado nem do outro, você tem que estar do lado certo, você tem que estar do lado onde a porta é estreita e o caminho é apertado, que é o caminho da salvação. Você tem que estar do lado daqueles que estão buscando o céu, buscando uma herança eterna com Deus, buscando a salvação, olhando para Jesus, buscando a Deus, buscando o Senhor, pedindo misericórdia e ajuda, porque você está lutando pela sua salvação. E não se alinhando politicamente com quem quer que seja. Assim são as pessoas. Agora, uma outra coisa, antes de encerrar isso, para esse vídeo não ficar muito longo. Nós aqui no Brasil sempre temos a teologia, aquelas coisas que a gente acredita, sempre foi desenvolvido por teólogos americanos, né? E eles sempre retrataram a Rússia, né, como Gog e Magog, o que provavelmente é mesmo Gog e Magog, porque são nações que estão ao norte de Israel. Então a Síria, que está também ao norte de Israel, é um grande inimigo do povo judeu.
assim a Síria como o Irã. E tanto a Síria como o Irã são aliados da Rússia, né? Então, o que nós vemos na questão de Gog e Magog são uma multidão de povos que vai se juntar à Rússia, à China, ou talvez o Irã e até mesmo a Turquia, que já ameaçou deixar a OTAN por outras questões, não por causa dessa questão da Ucrânia, mas por outras questões, ela já ameaçou sair daí. Então o que nós vemos hoje é o contrário, né? É uma liga de nações, é o mundo inteiro subindo contra a Rússia, o que é uma coisa assim que está indo contra o que é a profecia, né? O que isso me mostra? O que isso me faz entender? Que a razão, o motivo pelo qual a Rússia amanhã ou depois virá, que a Rússia vai reverter essa situação, será exatamente isso que os homens estão fazendo. Quer dizer, tudo que o homem faz, ele conduz a um desfecho que foi determinado por Deus. A Rússia, ao se ver nesse aperto, isso daí certamente, se é verdade que a Rússia faz parte de Gog e Magog, que descerá para invadir o país de Israel, se isso é verdade, se isso se concretizar, então ela vai dar a volta por cima. E qual será o motivo? O motivo é esse. Quer dizer, os Estados Unidos juntando o mundo inteiro contra a Rússia, né? Sendo que Israel tem muitos inimigos, e Israel é aliado dos Estados Unidos, amanhã ou depois a Rússia vai reverter este quadro, e aí se cumprirá isso, ou por exigência dos seus aliados, que são os países árabes, ou mesmo por uma questão de agradar aos seus aliados, a Rússia virá então contra Israel, né? E Israel não vai precisar lutar nessa batalha, porque Deus está sempre do lado do mais fraco, né? Deus está sempre do lado daquele que é injustiçado. Então, Gog e Magog, a Rússia e todos os seus aliados encontrarão na terra de Israel o verdadeiro Deus que destruirá todos os seus exércitos e livrará Israel, que é o seu povo. Então, da mesma maneira, não pense que essa grande multidão que hoje está se alinhando contra a Rússia, que ela está certa. Isso é uma injustiça, porque estão fazendo sofrer o povo da Rússia, o povo da Ucrânia, o povo da Europa. Só os americanos é que não estão bem, é que não estão mal, né? Eles estão lá, né, numa boa, fomentando a guerra, fomentando o mal, fomentando a desgraça. E aí, quando eu falo essas coisas, eu digo para você, isso é o que acontece, né? Quando a gente fica se alinhando com o inimigo, com as coisas do mundo, você acha muito fácil. Eu não tenho como impedir isso, que eles vão acabar com o dinheiro, que o seu dinheiro amanhã vai estar no celular. São númerozinho ali, né? Número para cá, número para lá, recebi número aqui, passei número para lá. Você acha tudo isso uma maravilha, né? Só que qualquer coisa que você errado, né? O dia que você pisar na bola com alguma dessas instituições, é muito fácil. Ele aponta ele aperta uma tecla ali e você já era, né? Lá se foi seu dinheiro, ele não está no seu poder, né? Então, se a gente não pode fugir disso, tudo bem, mas não vamos ficar agora aplaudindo, dizendo que isso é a coisa melhor do mundo. Claro que não é. Claro que não é, né? Amanhã ou depois você vai usar o seu cartão, qualquer comando deles ali, você não usa cartão, não usa mais nada, nada está nas suas mãos. Se nós usássemos o entendimento, já que nós não podemos fazer nada contra isso, né? Se você não pode, outros podem, né? Muita gente que tem dinheiro vai ali, compra ouro, emprega numa outra coisa para fugir desse sistema, né? Quem tem dinheiro faz isso. Eu, como não tenho nada, você, como não tem nada, não faz nada. Mas pelo menos não podemos estar dando apoio a essas coisas e aplaudindo como se isso fosse a melhor coisa do mundo. Na verdade, nós estamos nas mãos desse sistema. E tudo que nos resta é confiar em Deus, confiar na sua providência, na sua bondade e ficar do lado certo. E o lado certo é o caminho estreito, é o caminho apertado, não é com a multidão. Não é para onde a multidão vai. Pare de andar nesses cultos de festa,
né? Onde se vende bolo, Coca-Cola, salgadinho, comida, bebida, festinha, presente para cá, presente para lá. Junte-se ao pequeno rebanho que está lendo a Bíblia, estudando a palavra de Deus, está vigiando e orando, porque é isso que Deus exige daqueles que estão verdadeiramente esperando a volta de Jesus Cristo. Que Deus te guarde, te ajude e te abençoe em nome de Jesus. Amém.